Bem, então, boa noite, meus amigos. Eu vou aproveitar esse parte da nossa aula de hoje para falar um pouco sobre o título do trabalho e o resumo, que normalmente são os últimos, são as últimas partes, né, os últimos elementos que nós fechamos num trabalho acadêmico. Então a gente coloca ali mais ou menos um resumo provisório. E aí a gente descreve todo o trabalho, né? Parte metodológica, a proposta de solução e, e os results, que nós chamamos, né? Os resultados alcançados. E aí no final nós fechamos o resumo e o título. E aí eu lembro que quando eu era aluno da graduação, né? Aluno do mestrado, eu falava, pô, mas isso não tem lógica nenhuma, né? Porque como é que eu vou escrever o título? Como é que eu vou escrever o resumo depois que eu terminei o trabalho? Isso não tem lógica nenhuma. Se eu vou escrever o trabalho, tem que ser sobre alguma coisa, né? Mas acontece que isso é uma meia verdade, né? Eu vou escrever um trabalho sobre alguma coisa, ok. Se é um assunto que já está dominado, né? Vou falar sobre a fórmula de Bhaskara. Ok, a fórmula é muito importante, pipipi, papapá, acabou, né? Agora, se você está fazendo uma pesquisa acadêmica, se você está conduzindo um experimento, se você está aplicando um modelo matemático, você não sabe de antemão que resultado que aquele modelo vai te dar, né? Então, como é que você pode escrever um resumo de uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, né? Então, aí que conforme eu fui amadurecendo, né, na, na pesquisa científica, na área acadêmica, aí eu percebi que é isso mesmo, né? A gente tem uma hipótese e aí a gente precisa provar se essa hipótese ela é verdadeira ou não, né? Se ela se confirma ou não. E aí, depois que ela se confirma ou não, eu vou lá e escrevo o meu resumo. Olha, fiz um experimento, aconteceu isso, cheguei a esse resultado, então quer dizer que realmente eu posso aplicar esse modelo com sucesso, né? Então é isso mesmo, a gente faz, mas assim, colocar um título provisório ajuda, né? Que é um norte inicial, né? Vou aplicar o modelo SAP-EVO-M para resolver tal problema. É um norte inicial, né? Depois, se for o caso, aí a gente muda. Então é isso. Então nós escrevemos o artigo, seja o artigo, o TCC, a dissertação, a tese. A gente escreve, coloca um título provisório, escreve o trabalho. Depois que o trabalho está concluído, aí, né, a gente vai lá, bem, agora eu preciso fechar realmente o título e fazer um resumo do trabalho, né? Qual foi o meu propósito em escrever aquele trabalho, que resultados que eu cheguei e etc, né? Então, é, vamos começar. Eu vou escrever aqui algumas coisas e depois eu vou mostrar na prática, né? Vou mostrar para vocês alguns artigos para que vocês possam ver na prática o que eu estou falando, né? Então vamos ver, deixa eu compartilhar aqui. Cadê o quadro? Então vamos começar falando no título. Vamos supor então que vocês escreveram lá o trabalho de vocês, chegaram lá os resultados e tal,
e chegou a hora de fechar o trabalho, fechar o artigo, fechar o TCC, né? Então, como é que tem que ser o título? Vou botar aqui. Título D1, trabalho acadêmico. Principalmente, isso que eu vou falar se aplica principalmente na engenharia, tá? Que são áreas da ciência muito aplicada, né? Você aplica um método e chega num resultado. É claro que as disciplinas, né, as áreas lá das ciências humanas, das ciências médicas, já tem uma outra abordagem, né? Então, assim, eu entendo que isso que eu vou falar aqui para o Felipe, para a Margarete, é plenamente aplicável, né? Já que o nosso curso é de engenharia. Então, o curso, o título, ele tem que ter três partes componentes. Três partes componentes. Um título de sucesso, né? Um título para aprovar um artigo. Por que eu tenho essa preocupação com o título? Porque o título e o resumo, eles são a alma do trabalho, né? Muitas vezes nós decidimos ler ou não um artigo só pelo título, né? Eu leio lá o título, a aplicação do método Parará, do ciclo PDCA numa indústria de aço. Ah, não, esse artigo não tem nada a ver comigo, pô. Sou de, sei lá, engenharia química, não, ciclo PDCA não tem nada a ver comigo, não vou ler. Então, muitas vezes, eu diria até que a maioria das vezes, o título do trabalho, ele já define se ele será lido ou não. O que pra gente é muito sério, né? Porque se você faz um trabalho, se você coloca um trabalho no papel, é porque você quer que esse trabalho seja lido, né? Óbvio. Você está fazendo um trabalho que não é para ele ser lido, então esse trabalho não tem a menor razão de ser escrito, né? Quando a gente coloca um trabalho no papel é porque a gente quer que as pessoas leiam esse trabalho. Se não for para ler, não vale a pena escrever, né? Então me preocupo muito com isso. Então, o título, ele precisa ser um título convidativo, né? Ele precisa convidar o leitor a ler o artigo inteiro, a ler o TCC inteiro. Então, assim, o título ele tem esse poder de convidar a pessoa para a leitura ou espantar a pessoa, tá? E é o que eu vou falar. O título, um bom título, né, um título convidativo, ele tem três partes componentes. Ele apresenta, principalmente, como eu falei, na área de engenharia, né? Ele apresenta um problema que você espera resolver, um problema. Então tem que ter um problema a ser resolvido, né? Uma aplicação. O método que você vai utilizar para resolver esse problema, a abordagem que você vai utilizar, o método e um contexto. Existe um contexto onde esse problema está acontecendo. Então, um bom título, ele tem que ter essas três partes componentes. Então, uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim: ah, professor, eu quero escrevi aqui o meu TCC. A importância da gestão da qualidade. Eu falei, pô, mas
Assim, reparem que é um título inocente, parece que está tudo bem, mas não tem nada bem, né? A importância da gestão da qualidade. É importante para quem? É importante por quê? É importante aonde? Né? Eu não consigo ter um panorama. Eu já sei que a qualidade é importante, não preciso ler um trabalho para ser convencido disso. Né? Enquanto que, na verdade, ela queria aplicar as ferramentas da qualidade numa indústria que produz chapas de aço. Eu falei, poxa, olha só que diferença. Se você coloca no seu trabalho, né, aplicação das ferramentas da qualidade para a redução do desperdício em uma indústria de chapas de aço, ficou um título muito mais interessante, muito mais rico. Quer dizer que você aplicou as ferramentas, você tinha um problema, você aplicou essas ferramentas da qualidade para chegar numa solução dentro de um determinado contexto, que era uma indústria de chapas de aço. Né? Agora, se você fala a importância das ferramentas da qualidade, a importância da gestão da qualidade, isso é um título que não fala nada. Ninguém vai ler isso. Né? E aí ela, poxa, é verdade, professor, o senhor tem razão. Falei, é um título vazio, é um título que não diz nada. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Vou botar aqui, exemplo 1. Vou botar esse que eu falei, ó, exemplo 1. Ó, aplicação das ferramentas da qualidade para a redução do desperdício, para a redução dos desperdícios em uma indústria de chapas de aço. Chapas de aço. Né? Esse ficou o título do trabalho dela. Observem que ficou um título, você não fica com dúvida nenhuma sobre o que ela vai falar. Sem ler o trabalho, você já identificou perfeitamente o que ela vai tratar no trabalho. Né? Então, observem, né? Tem lá, ó, eu tenho o problema, não necessariamente precisa ser nessa ordem. Né? Só tem que ter esses 3 elementos. Então, observem que eu tenho um problema. Qual é o problema aí? Eu quero reduzir os desperdícios, né? Quer dizer, como ela botou 2 desperdícios, porque haviam vários desperdícios, né? Desperdício de mão de obra, desperdício de aço. Então, para a redução dos desperdícios, então esse aqui era o problema, ó. Ela precisava reduzir os desperdícios, né? Então aqui era o problema que ela queria resolver. Problema. Tá? Redução dos desperdícios. E aí, o que ela usou para resolver? Ela tinha um problema, que método que ela usou? Qual foi a ferramenta que ela usou? Ela usou as ferramentas da qualidade. Ó. Então, isso aqui foi o método que ela usou para possivelmente resolver esse problema do desperdício. Método.
Agora, se ela colocasse só aplicação das ferramentas da qualidade para a redução do desperdício, fica muito vago, né? Eu posso aplicar numa confecção de roupa feminina, eu posso aplicar numa indústria de chapa de aço, eu posso aplicar numa fábrica de sapato, eu posso aplicar produtos de borracha. É muito amplo. O escopo é muito amplo, fica muito amplo, né? Então aí ela diz qual foi o contexto, aonde que aquele problema estava acontecendo. Aí uma indústria de chapas de aço, ok. Então tem aqui o contexto, né? O recorte aonde aquele problema foi resolvido. Então esse aqui é o contexto. Então você vê que fica um título enxuto, um título claro, né? Que eu sei perfeitamente qual é o problema que vai ser tratado, que ferramenta vai ser empregada e aonde que aquele problema estava acontecendo. Muito diferente de a importância da gestão da qualidade. A importância da gestão da qualidade não dizia nada, né? Era um título. Olha a diferença, né? Que esse trabalho dela ia ser originalmente, quando ela trouxe para eu orientar esse trabalho, o trabalho dela ia ser a importância, ó, a importância da gestão da qualidade. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. A importância da gestão da qualidade. Olha que diferença, né? Quem lê pensa que são dois trabalhos completamente diferentes, né? Então esse título aqui, ele não me fala nada. E outra, pior do que não falar nada, ele me fala uma coisa óbvia. A importância da gestão da qualidade. Ora, quem é da engenharia de produção sabe que a gestão da qualidade é importante. Isso é uma coisa óbvia, não precisa ser falada, né? Agora não, agora aqui eu entendo que ela usou as ferramentas da qualidade para resolver um problema. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, Felipe tá aí? Professor. Tá aí, Felipe? Claro, tô Fala aqui, aí. filho. Pô, lá. Monta aí um título aí, então, baseado no que eu falei. Fala um título aí. Um título? É, vamos ver se tu entendeu. É... Vou botar aqui, exemplo 2. É, o teu da primeira avaliação não foi o da máscara que tu fez? e- e- Então, como é que foi? Deixa eu relembrar aqui. Como é que foi? Fala por alto o teu trabalho, que aí a gente monta. Deixa eu lembrar. Pô, tu esqueceu já teu trabalho, pô? Meu Deus. É, problema real da sociedade. Ah, Versão de uma máscara de proteção individual em ah, tempo de pandemia para profissionais de saúde através do multicritério SAPEVOM. acabou, você já falou, né? Você tem um problema que é escolher uma máscara. Proteção. Aí, para resolver esse problema, você aplicou um método, que foi o SAPEVO-M, né? E esse problema estava acontecendo aonde? Qual era o contexto dele? Fala aí. Foi a escolha de uma máscara Ah, em tempo de pandemia. mais A melhor máscara com relação a conforto. uma escolha para o cidadão é, normal, então, para o cidadão, para não, as pessoas. na verdade foi para profissional. No início seria para um cidadão, mas depois eu botei para profissionais de saúde. Pois é, então é o contexto aí. Você tem que deixar o contexto bem claro. Porque se for uma máscara para uma pessoa que vai ali no mercadinho e volta, é uma coisa. Se for uma máscara para um enfermeiro que vai dar um plantão de 12 horas, é outra. É outro contexto, né? No título eu descrevi isso.
Então aí tem que ter, ó. Então aqui, ó. Vamos botar Posso aqui. falar do também do TCC que eu coloquei a aplicação do método TOR Ó, ao problema de uma distribuidora de cilindros de gases industriais. ó. Seleção de uma consultora para certificação M1. Acabou. Isso aí. Tá completo o teu título. Então vamos lá, fala aí. Fala de novo. Vai, Aplicação, vai pensando no teu, hein, Margarete, que em seguida vai ser você. Vai. Fala aí, Felipe. aplicação do método TOR. Aplicação. Espera aí que essa canetinha não tá muito legal. Aplicação do método TOR. Ao problema. Com essa caneta, será que dá para escrever texto aqui? Não, deixa eu ver, não sei se tem esse recurso. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que não tem como aqui no outro tem. Dá para colar figura. Eu acho que Como é texto. que você escreve, professor? Eu tenho uma É caneta. uma canetinha que o senhor tem na É uma caneta, Ah, você tem uma caneta, né? uma coisa de uma mesa digitalizadora. Vamos lá. Aplicação do método TOR. Que mais? Problema, Ao problema. ao problema de uma distribuidora de cilindros Ao problema de uma distribuidora de cilindros de gases distribuidora tá horrível aqui. Tá horrível essa caneta. Distribuidora de cilindros. de gases industriais. Peraí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se o Paint vai ficar melhor. Peraí. Acho que eu vou abrir o Paint, que o Paint vai escrever melhor. Vou apagar aqui. E é de dia. Tem dia que escreve legal, tem dia que não sei o que acontece. Essa nossa plataforma, né? Eu vou abrir o Paint. Pior que o vídeo tá legal, cara. Tá legal? Tá show? Tá? Vamos ver. Vou abrir aqui o Paint. Vamos ver se vai ficar legal. Mas com aquela canetinha que tem aqui do lado, tem uma caixa de texto que você pode digitar no teclado. Tem? Ah, não vi. É isso que eu tava procurando. Não tem, É que a porque a gente vai professora ela aprendendo também, digita né? com o teclado. É? Ah, Peraí, deixa eu ver. Vou abrir de novo então. Peraí. Vamos ver, vamos tentar. É assim que a gente aprende, né? Vamos lá. Não, não é esse aqui não. Vamos lá, vou voltar lá. Vamos ver se eu acho essa canetinha. Voltando. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. aqui, ó. Tem aqui do ladinho. Aonde? Peraí. Não abriu aqui pra mim ainda, tá meia página. Caixa de texto. Isso, caixa de texto. É? Peraí, tô procurando. Tenta. Deixa eu ver aqui. Verdana. Tá, aí eu boto aqui essa caixa. Ah, eu acho que eu. Peraí. Abriu a caixa, mas não. Ah, agora vai, peraí. Olha lá. É.
Viu? Vi, obrigado. Nada. Então vamos ver, vamos dar uma aumentada aqui. Será que tem como aumentar a letra? Vamos ver. Botar maior aqui, botar 20. Escolher fonte, tamanho aqui, ó. Ah, dá sim, viu? Tá todo mundo aprendendo, né? É. Aqui. Então tá. É. Vamos botar um exemplo aqui do Felipe, ó. Exemplo 2. Então vai lá, fala aí, Felipe. Cadê o Felipe? Saiu? Aplicação do método TOR, não é? Felipe? Isso. Ao problema, Aplicação do método TOR. Do método TOR. Ao problema ao problema de uma distribuidora de cilindros de gás. de uma distribuidora de cilindros de gases industriais. Aí 2 pontos. Ó, Seleção de consultora para certificação ISO 9001. seleção de consultora. Seleção de uma consultora para certificação ISO 9001. Quer dizer, ficou um pouquinho grande. Depois, se for o caso, dá até para a gente enxugar. Tá Mas, certo. né? Mexe um pouquinho daqui, mexe um pouquinho dali. Ele dá uma diminuídazinha. Mas, em linhas gerais, é isso, né? Depois a gente vai pegando o jeito e aí a coisa vai ficando mais enxuta. Mas é exatamente isso aqui. Deixa eu ver, será que dá para pular aqui? Deixa eu ver se eu vou pular aqui. Mas é exatamente isso, esse é o problema do Felipe, ó. Então, olha lá, aplicação do método TOR ao problema de uma distribuidora de cilindros de gases industriais. Seleção de uma consultora para a certificação ISO 9001. Acabou. Ficou alguma dúvida do que o Felipe vai fazer no trabalho dele? Não. Ficou dúvida nenhuma, né? Ele aplicou ali, ó. Então, ele tem um problema. Qual é o problema dele? Apareceu aqui no final, né? O problema. Selecionar a certificadora. Selecionar a. Vou botar aqui a caneta. O problema dele apareceu aqui no. Selecionar a certificadora, né? Tem várias, ele quer selecionar uma. Então aqui é o problema dele. Problema. E aí, para resolver esse problema, o que ele usou? Usou O método TOR. o método TOR, né? Então aqui é o método que ele usou. Método. E aonde que esse problema está acontecendo? Qual é o contexto Na dele? distribuidora. Na distribuidora. Está aqui. Esse aqui é o contexto do problema. Contexto do problema. Então tá aí. A receita para você fazer um título de sucesso. O problema é que é o tipo de coisa assim, depois que a gente já domina esse conhecimento, o professor, né, o acadêmico, isso já é tão natural que a gente não se preocupa nem em falar para vocês. Só que para você não é natural ainda, né? Alguém precisa chegar e falar. Alguém precisa falar o óbvio. Então passei muito tempo escrevendo título errado, artigos sendo reprovados, simplesmente porque eu não sabia escrever direito um título. Né? Então vai lá, vamos ver a Margot então. Não sei ainda, professor, o que Ué, eu vou fazer. a gente pode... Eu estava pensando em comparar 3 máquinas que fazem massa e salgado Ah, para
para ver se eu queria fazer sobre o custo da máquina, não, mas não vai dar, porque daí eu não sei. Eu sei quantos salgados ela faz por minuto, por hora, né? Isso. Eu posso pegar o custo da máquina, a produção dela, por hora. É. O que mais? Aí eu até vou ler alguma coisa aqui. De Não, repente, então, o aí prazo ela de é o entrega, né? quanto. Uhum, O prazo de entrega. De repente, o tempo de garantia. Quanto maior o tempo de garantia, melhor, uhum. né? Se tem uma máquina que tem garantia de 3 anos e uma que tem garantia de 1 ano, a de 3 anos é mais interessante, né? É que nesse segmento, assim, tem uma máquina. É porque assim, é o que eu pensei, né? Tem uma máquina que ela faz o salgado, você põe a massa, ela bate a massa, faz o salgado, te entrega pronto. Tem uma outra que ela não faz a massa, você já põe a massa, ela faz, entendeu? Eu ia fazer uma comparação entre as duas, porque uma tem um tempo de trabalho maior que a outra, então é um tempo Aham, a menos que eu entendi. teria. A gente pode pensar. Mas eu vou pesquisar direitinho, vou pegar as informações certinhas. Tem uma que já faz o doce e o salgado. Ela só tem um tempo de. A gente fala que é aquele tempo de limpeza, né? O tempo morto Aham. para limpeza. Quanto maior o tempo de. Isso na produção nós chamamos de tempo de setup. Uhum. Toda vez que você vai mudar a produção, né? Ah, não vou fazer coxinha, agora eu vou fazer brigadeiro. Então tem um tempo de setup, que é um tempo de troca ali da limpeza, né? E aí, quanto Uhum. maior o tempo de setup, pior, né? O interessante é que o tempo de setup seja o menor possível, para a tua produção não parar. Então, que seja, vamos supor então que é esse caso que você vai fazer, ó. Exemplo 3. Pô, não sei por que que. Exemplo 3. Né? Vamos mudar um pouquinho, tirar um pouco a aplicação para ficar diferente. É, vamos botar aqui, ó. Seleção ou ordenação. Se tiver várias máquinas, eu posso botar ordenação, que eu quero ordenar, né? Ordenação de máquinas. Máquina de quê? Como é que é o nome da máquina? Orden- Máquina de fabricação de salgado. Ordenação Show. de máquinas de fabricação de salgados. Fabricação de salgados. Ordenação de máquinas de fabricação de salgados, ó, a partir do método TOR. E aí onde que esse problema está acontecendo? Qual é o contexto dele? É uma padaria? É um restaurante? É É, uma padaria. é uma padaria. É uma padaria. É, porque daí eu vou ter um padeiro, um auxiliar de padeiro disponível. Uhum. Então vamos botar ordenação de máquinas de fabricação de salgados a partir de método TOR. É, deixa eu pensar o que a gente pode colocar aqui. Uma abordagem multicritério, ordenação de máquinas de fabricação de salgados a partir, resolvendo o problema de uma padaria, não. Ligação do método TOR, ordenação de máquinas de fabricação de salgados a partir do método TOR. Estudo de caso em uma padaria, é aqui no Rio, Uhum. a cidade do Rio de Janeiro. Pronto. Aí. Tem teu título pronto.
Ordenação de máquinas de fabricação de salgados a partir do método TOR. Estudo de caso em uma padaria da cidade do Rio de Janeiro, ou na cidade, né? Uma padaria. Estudo de caso de uma padaria, não, uma padaria da cidade do Rio de Janeiro. Então tá aí um título, não precisa, claro que foi só um exemplo, né? Você não precisa necessariamente fazer esse, mas tá aí, né? Ó. Então eu tenho um problema. Qual é o nosso problema? O nosso problema é ordenar as máquinas, né? Qual é a melhor e qual é a pior. Então, ordenar as máquinas é o nosso problema, né? E para ordenar, nós vamos usar o quê? O método TOR. Então, aqui está o método. Método. Né? E aonde que ele está acontecendo? Está acontecendo numa padaria do Rio de Janeiro. Esse aqui é o contexto do nosso problema. Deu para entender isso ou não? Deu sim. Deu? Isso aí vocês vão levar, esse conhecimento vocês vão levar para a vida de vocês. Seja uma dissertação, uma tese, um artigo. Na verdade, se você parar para pensar bem, até num relatório da empresa, você usa esse conhecimento, né? Bem, então eu falei sobre o título, agora vamos falar sobre o resumo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que esse aqui tem como mudar a página também, não tem? Tipo virar a página? Não sei se tem, se é aqui ou se é no outro que tem. Deixa eu ver. Ou ele só salva? Não sei. Bem, vamos tentar levar aqui então. Então vamos começar, vamos bater um papo agora sobre o resumo. Como é que você escreve o resumo de um trabalho? Muita gente fica confuso, né? Pô, como é que eu vou escrever um resumo pequenininho que passe a ideia de todo o trabalho, né? Aí eu vejo também uns resumos, às vezes, que não fala nada com nada, né? Eu falo, pô, mas esse resumo não resume nada, não trouxe um resumo do trabalho dele. Mas porque ninguém teve paciência de explicar como eu estou explicando aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês entenderão perfeitamente o que eu estou falando. O resumo é o seguinte: normalmente, como regra geral, o resumo ele tem de 150 a 300 palavras. Então tem lá aquele contador de palavras do Word, né? Então, se você está escrevendo um artigo para algum evento, você tem que ficar de olho no tamanho do resumo. Porque se tiver menos de 150 palavras ou mais de 300 palavras, o seu artigo será reprovado. Então, normalmente é isso. Pode variar um pouco de evento para evento. Então, tem congressos que às vezes aceitam até 500 palavras. Algumas revistas científicas aceitam até 500 palavras. Mas o normal é isso aí, de 150 a 300 palavras. E aí o resumo tem o que nós chamamos de regra dos 3 P's. Regra dos 3 P's. Vocês nunca mais vão esquecer.
Você pode falar o que você quiser no seu resumo, mas esses 3 P's têm que aparecer no meio. Então você tem que falar no propósito dele, por que ele está sendo escrito. Tá? Então, é a regra dos 3 P's porque é em inglês, né? Purpose, Procedure e Principal Finds. Então, o purpose, purpose é propósito. Purpose. Por que você está escrevendo esse trabalho? Qual é a razão de ser dele? Né? Aí você pode até colocar um blá blá blázinho antes do propósito, né? A indústria alimentícia do Rio de Janeiro emprega 1.000 pessoas. Né? Então, devido à sua relevância, esse trabalho tem o propósito de selecionar uma máquina de salgados. Você pode até colocar ali um chora-me-liga ali um pouquinho antes do propósito, só para dar uma maciada na leitura. Mas se você não quiser, você pode partir direto para o propósito. Este trabalho tem o propósito de ordenar as máquinas. Você já começa logo dando uma voadora logo, dizendo qual é o propósito do trabalho. Né? Então, o primeiro P é o purpose. O segundo P é o procedures, que são procedimentos. Procedures. Então, você tem um propósito, né? Que, no caso aí do exemplo da Margarete, é ordenar máquinas de fabricação de salgados. Tá bom. E como é que ela vai fazer para conseguir isso? Que método ela vai empregar? Qual será o passo a passo? Ela vai fazer entrevistas? Não vai? Vai aplicar vários métodos? Vai aplicar um método só? Por que esse método? Por que esse método é interessante? Né? Então, são os procedimentos. O que ela vai fazer para alcançar esse propósito? Né? Então, vou aplicar o método TOR, que é um método híbrido, parará, que calcula, que será capaz de calcular a ordenação das máquinas, faz parte do apoio multicritério à decisão, pipipi, papapá. Disso procedimento. Né? Para atribuir os pesos, será realizada uma entrevista com o gerente da padaria, que vai atribuir os pesos de cada critério, né? Serão elencadas as alternativas, os critérios, e a partir de um brainstorm com o proprietário da padaria serão atribuídos os pesos. Então ela está dizendo os procedimentos que ela seguiu para resolver o trabalho. Deu para entender? Os procedures. E no final, os principal finds. A regra dos 3 P's. Principal finds. São os achados, os resultados. Principal finds, os results. Principal finds. Acho que é assim, né? Que escreve, né? Finds, não é? É ou não é, Margarete? É um S. Não é? Principal finds. Tá certo. Né? Principal finds. Uhum. Acho que faltou um L aqui. Principal Faltou finds. um L aqui. Principal finds. Uhum. São os principais achados. Ok, principais achados é a mesma coisa que results, né? Quais são os resultados? Aonde você chegou? Results. Aonde você chegou? Tá bom, entendi. Você tinha um problema, você tem um propósito no seu trabalho, que era ordenar as máquinas que existem para você ver qual era melhor e qual era pior, da melhor para pior. Aí
você fez lá os seus procedimentos. Você fez o brainstorm com o proprietário da padaria, com o gerente, atribuiu os pesos, aplicou o método THO e parará. Aplicou o método THO. E aí? O que aconteceu? Você conseguiu chegar numa ordenação ou não? Essa ordenação que você chegou, ela lhe pareceu razoável? A máquina que apareceu em primeiro lugar, ela realmente é boa? Ela pode ser comprada? Isso que são os principal finds, entendeu? Esse é o trabalho, se você conseguiu algum resultado aplicando aquele método ou não. Então, esses são os 3 P's, a regra dos 3 P's, para um bom resumo. E aí, se houver espaço ainda, a gente pode acrescentar no final, se houver espaço no resumo, se você não tiver estourado essas 300 palavras, nós podemos colocar brevemente quais são as contribuições para a sociedade. Em que esse seu trabalho vai ajudar a sociedade? Por que ele é interessante? Onde ele pode ser aplicado? Né? Então, isso é um negócio que faz sucesso também no resumo. Você apresentar as contribuições que a sua pesquisa pode trazer para a sociedade. Então, você pode falar, por exemplo, que é possível, a partir do método THO, é possível trazer uma significativa contribuição para a sociedade, na medida em que poderá se utilizar um método multicritério, né, lá da engenharia, em negócios menores, em negócios pequenos, né? Porque uma multinacional, ela consegue empregar 2, 3 engenheiros, tem uma equipe de PO, né? Uma multinacional consegue arcar com esse custo. Já um negócio pequeno, não. Então, esses métodos que eu ensino para vocês parecem... Eu gosto desses trabalhos iguais da Margarete. Eu fico encantado com esse tipo de trabalho. É justamente por isso, porque assim, as pessoas pensam que esses métodos mais rebuscados, mais analíticos, eles podem ser empregados só em grandes multinacionais, né? Empresas com equipes enormes, com computadores novos, e não é verdade. Claro que eu posso aplicar em multinacionais e elas aplicam, mas eu posso aplicar em negócios menores também. É sempre importante que a tomada de decisão ela seja feita de maneira estruturada, de maneira racional, sem amadorismo. Se a Margarete ela compra uma máquina errada, isso pode custar a vida do negócio dela. Ela vai investir não sei quantos R$1.000, a máquina não vai funcionar, vai quebrar toda hora, ou vai ter que empregar um funcionário só para mexer naquela máquina e vai comprometer o fluxo. Então, ela é importante em qualquer situação. Uma tomada de decisão estruturada. Tá me ouvindo aí? Deu uma mensagem aqui de... Vocês estão me ouvindo? Sim. Deu uma mensagem de erro aqui para mim. Para mim apareceu que esta reunião está sendo gravada. Eu estou gravando para disponibilizar mesmo. Então, no final do resumo, se houver espaço ainda dentro do limite de palavras, então nós podemos colocar quais são as contribuições para a sociedade. Esse aqui é um plus, né? A gente coloca se tiver espaço, se der para colocar. Eu acho que a minha caneta que não está muito legal. Sociedade. A pontinha não está suja?
Pode ser a pontinha. Na verdade, veio até outra pontinha, veio umas pontinhas a mais, eu vou trocar para ver. Contribuições para a sociedade. Isso aqui é um plus, a gente coloca se der. Mas normalmente dá. Esses três aqui que não podem faltar, os 3 P's. Purpose, Procedures, Principal Finds. E aí é certeza do sucesso. Porque o resumo, ele é o segundo passo, né? Ele é o segundo convite que você faz para o leitor se aprofundar no seu trabalho, né? A primeira coisa que a pessoa lê, o que que é? Vou pegar o artigo da Margarete para ler. Qual é a primeira coisa que eu vou ler? O título. A primeira coisa que eu vou ler é o título. Então, o título é o primeiro filtro, né? A ordenação das máquinas de fabricação de salgado a partir do método Thor. Estudo de caso em uma padaria na cidade do Rio de Janeiro. Aí você vai, interessante, gostei desse título da Margarete. Então, se o título da Margarete me convencer, aí eu vou para o resumo, eu não vou ler o trabalho todo. Aí eu vou ler o resumo, aí ela explica que ela tem um problema, que é escolher a máquina, o propósito dela é escolher a máquina, porque é um processo crítico na padaria, a produção de salgados, e aí são vários tipos de máquina, e ela não sabe qual escolher. E para atingir esse propósito, ela vai aplicar o método Thor, que é um método multicritério, e que ela para imputar os dados no Thor, ela vai ter que fazer brainstorm com o gerente, com o proprietário, né? Para estruturar o método. E a partir da aplicação no método, foi possível chegar a uma ordenação da melhor para a pior máquina, né? E essa máquina que foi eleita como a melhor realmente vai atender à expectativa, à necessidade da padaria. E que... Oi? Cheguei, tô aqui, hein? Tá bom. Boa noite. Eu tava Boa noite. aqui, não tava conseguindo falar. Desculpa. Entendi. Boa noite. E que esse trabalho pode trazer uma significativa contribuição para a sociedade, porque outras empresas, outras pequenas empresas, como lanchonetes, mercadinhos, não sei o que, também podem aplicar o método Thor para os seus processos decisórios. Pronto, está escrito o resumo, perfeito, claro, objetivo, né? Falou o propósito, os procedimentos e os principais achados e qual é a contribuição que ele pode trazer para a sociedade. Então, vou mostrar para vocês um artigo aqui de um aluno meu, do Fabrício Maione Tenório. Ele é meu aluno lá no Instituto Militar de Engenharia e ele é professor do Cefet. Vou mostrar aqui para vocês um artigo dele, que aliás foi até premiado como um dos melhores artigos do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo mandar um PDF, não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu vou compartilhar a minha tela. Compartilhar a minha tela. Deixa eu abrir aqui o artigo dele. Fragata, aqui. Não, não é esse aqui não. Espera aí.
Estou pegando aqui o artigo dele. Aqui. Revista Valore. É aqui. Aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Carregou aí para vocês? Espera aí, vou tentar de novo. Aqui. Vê aí se carregou. Tá carregando agora. Aqui não. Não, nada. Nada até agora? Aqui não. Pra mim, já. Tá aparecendo na tela, professor. Tá Do- aparecendo? Estratégia Ah, para tá. compra de oportunidade. Tá sim, professor. Tá? Então, Agora, esse artigo aí, agora tá carregando. esse pesquisador aqui, ele é meu aluno lá no IME, Fabrício Maione Tenório. E ele é meu orientando lá no IME e ele é professor do Cefet. E aí nós escrevemos esse trabalho, foi um trabalho premiado. E vocês observem que ele seguiu exatamente os passos que eu falei para vocês, ó. Estratégia para a compra de oportunidade de uma fragata para a Marinha do Brasil a partir do método multicritério TOR. Então, lendo esse título, sem ler mais nada, qual era o problema a ser resolvido? Me falem aí. A compra da fragata. A compra da fragata, isso aí. E qual método foi utilizado para comprar a fragata? Multicritério TOR. O TOR. E aonde que esse problema está acontecendo? É no Exército? Na Marinha. Na Marinha. Ficou completo, ficou perfeito o título, né? Você não tem dúvida nenhuma sobre o que o artigo vai falar, né? Se te interessar, você vai ler. Se não te interessar, você vai passar para outro artigo. Mas você não tem dúvida do que ele trata, né? Essa é a ideia do título. E aí vamos para o resumo, ó. O resumo que eu falei para vocês, ó. O resumo, ele tem o papel de, o nome já diz, né? Ele vai resumir em poucas palavras o que o trabalho fez. Parece uma tarefa impossível, né? Você resumir um trabalho de 12, 15, 20 páginas em 300 palavras, mas a ideia é o que eu falei, seguir aqueles 3 P's: Purpose, Procedures e Principal Finds. E se der, contribuições para a sociedade, né? Então aqui, ó, vamos ver aqui que ele escreveu, ó. O presente artigo
tem como objetivo fundamentar a escolha de um navio para a Marinha do Brasil, prevendo preencher a lacuna deixada entre a desativação dos navios atuais, que se encontram próximos do fim da vida útil, e a entrada em serviço dos novos navios. Pronto. Nessas 3 linhas, ele apresentou o propósito do trabalho. Escolher um navio para a Marinha, já que os navios atuais estão próximos da baixa. Né? Então, nas 3 primeiras linhas, ele apresentou o propósito. Aí agora ele vai explicar qual foi o procedimento, os procedures que ele seguiu para alcançar esse propósito. Então, dentre as inúmeras ferramentas de apoio multicritério à decisão, foi empregado o método TOR. O estudo levou em consideração uma gama de meios atuais de várias marinhas. Ele está dizendo qual foi, né, o procedimento que ele seguiu. Ele pesquisou vários navios de várias marinhas, aplicou o método TOR, né, tendo os seus principais parâmetros elencados por meio de uma análise conjunta com oficiais da Marinha do Brasil com mais de 20 anos de carreira. Né? Então, ele disse aqui qual foi o procedimento que ele fez. Ele pesquisou vários métodos e fez algumas entrevistas com oficiais com mais de 20 anos de experiência. Né? Eu não faço a menor ideia quem foram esses oficiais que ele fez essa entrevista. Né? Nem passa pela minha cabeça quem foi. Né? Ok. Então ele disse qual foi o procedimento. Depois ele falou, ó, a aplicação do TOR sinalizou a aquisição do navio DDG-51, é um destroyer americano, né, como a melhor alternativa. No entanto, diante da impossibilidade de compra, foram analisados 2 cenários. Então ele já disse aqui o resultado, ó, o principal find. Ó, ele já deu o recado dele. A aplicação do TOR sinalizou a aquisição do navio DDG-51 como a melhor alternativa. Então, o trabalho ele tem um propósito, que é escolher um navio. Eu tenho que deixar claro se esse propósito foi alcançado ou não. E nesse caso foi. Né? Ele chegou ao melhor navio. E aí você pode colocar ali um blá blá blá, dar uma mexida de linguiça para o resumo chegar a 300 palavras, mas o recado dele é esse, ele tem que passar o propósito, ele tem que dizer quais foram os procedimentos e ele tem que dizer se ele chegou a algum resultado ou não. O resto é só jogar água no feijão. Né? Então o Fabrício ele já disse para que veio. Disse o propósito, disse o procedimento, aplicou o TOR e disse que chegou no resultado. Aí vamos ver. Foram analisados 2 cenários adicionais, o primeiro contemplando apenas as alternativas do segundo grupo e o segundo excluindo as alternativas de melhor e pior desempenho. O preço não foi levado em consideração. Né? Porém, dispondo dos valores de aquisição dos navios, é possível fazer uma nova análise. Conclui-se que o estudo deveria continuar buscando o critério de custo com sua multidimensionalidade. Nesse trabalho, especificamente, ele não falou sobre as contribuições para a sociedade. Aqui ele não trouxe. Né? Vamos ver se tem outro aqui. Se eu tenho outro aqui para mostrar para vocês. Que ele diga. Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse aqui tem. Aqui, ó. Esse aqui foi um artigo que foi escrito por um capitão da Marinha Argentina, que eu dei aula no passado lá no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, aí perto de você, ô Margarete, o CIASC, aí no Bananal. Pertinho.
Pois é, eu fui dar aula Só aí. descer a rua. Aí, o nome desse oficial, desse capitão, é Tomás Greco, ele foi meu aluno. Ele é da Armada Argentina. E aí, ao trabalho, aí ele escreveu o TCC dele, ficou muito bom. Aí ele me pediu para ajudar ele a escrever esse artigo. E aí ele foi apresentar, eu fui com ele, nós fomos no ITA, lá em São José dos Campos, apresentar esse trabalho. A escolha do navio de desembarque de tropa para. é, Não, acho engraçado, uma vez um aluno virou para mim e falou: professor, pô, o senhor só escreve trabalho de de escolher navio? Eu falei: ué, mas tu quer que eu escolha o que? Avião? Tu quer que eu escolha. Porra, tu Na... tem que Ó, escolher a tua área, porra. não é? E nem eu perguntei para Margarete: Margarete, teu trabalho vai ser o quê? Ah, máquina de salgado. Claro, ela tem lá uma padaria, ela é o processo que ela conhece, ué. É. Eu falei: ué, mas enfim, né? Cada papo de maluco, né, mano? Aí eu vou falar: Eider, vamos lá, tu vai escolher o quê? Faz aí. O Eider vai falar de quê? Vai falar de como é que faz o alicerce de um prédio, de um shopping, de construção civil? Ele vai falar lá de fornecimento de material de saúde, ué. É a área dele. É. Então, escolha do navio de embarque de tropa para a Armada Argentina por meio do método Sapevo com múltiplos decisores. Ele tem um problema lá que o último navio de desembarque de tropa da Marinha Argentina já deu baixa e a Argentina está sem navio nenhum de transporte de tropa. Então ele fez um estudo para possivelmente selecionar um novo navio, né? Aí aqui, ó o resumo dele, ó. Então aqui é a mesma coisa. No título é o que eu falei para vocês, né, ó. Problema, escolha de um navio, desembarque de tropa, desembarque de tropa. Método, Sapevo M com múltiplos decisores. Contexto, para a Armada Argentina, tá? Sempre 3 partes componentes. E aí veio aqui o título dele. Vocês estão vendo aí o título? O título não, o resumo. O resumo da tá vendo. Agora. Então, é só o resumo mesmo. Ó, aí, ao invés de começar a falar direto no propósito, ele deu uma enchidinha de linguiça ali, mas tudo bem, tá valendo também. Então ele falou, ó, a Marinha Argentina tem como principal tarefa cuidar dos interesses vitais da nação ante as novas ameaças existentes. Quer dizer, falou e não falou nada. Essas novas ameaças são compostas principalmente pelas potências extra-regionais que desejam as riquezas dos mares do sul. A defesa desses interesses requer uma marinha oceânica orientada para o controle do mar, incluindo a projeção do poder naval sobre a terra. Tudo bem. O objetivo do estudo, ele entrou no primeiro P, purpose, né, no propósito do trabalho. O objetivo do estudo é selecionar um tipo de embarcação de desembarque capaz de transportar uma força do corpo de fuzileiros navais que possa cumprir sua função principal de contribuir para os interesses nacionais. Então ele apresentou o propósito do trabalho. Continuando, o método utilizado foi o Sapevo para determinar uma ordenação entre as 4 classes de navios pré-selecionados por meio de diferentes tomadores de decisão que avaliaram diferentes critérios. Então ele disse aí o quê? Os procedures, né? Quais foram os procedimentos que ele utilizou para alcançar o propósito. Os resultados alcançados podem contribuir para a seleção deste tipo de embarcação, que sem dúvida será útil e adequada para a preservação dos interesses nacionais. Quer dizer, ele só pecou um pouquinho aí no final, porque ele poderia ter falado, se foi possível, diretamente, né, qual era o melhor navio, né? Então, como resultado alcançado, chegou-se ao navio tal, como o melhor navio a ser adquirido, né? Então, aqui ele disse que, aqui fica mais ou menos óbvio que ele chegou a um resultado.
só que ele não disse qual foi, né? Tudo bem. E aí ele disse que será útil e adequada para a preservação dos interesses nacionais. Então, de certa forma, né, como ele disse aqui, podem contribuir para a seleção desse tipo de embarcação, não deixa também de ser uma. E aí todo artigo tem o que nós chamamos de palavras-chave, sempre vem abaixo do resumo. Normalmente são de 3 a 5 palavras que meio que resumem a ideia do trabalho. Então a palavra-chave dele, seleção de navio e desembarque, Armada Argentina e método Sapelo. Então ele optou por colocar 3 palavras-chave, né? Aqui conta como uma palavra só, seleção de navio e desembarque, conta como se fosse uma palavra só. Armada Argentina, uma palavra só. E método Sapelo, uma palavra só. Tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu estou compartilhando ainda com vocês ou descompartilhou? Descompartilhou. Compartilhou? Não aparece nada para mim, mas compartilhou. Nada, né? Eu que estou aparecendo agora. Uhum. Bem, meus amigos, então era isso que eu queria passar para vocês. Muita gente, muito pesquisador, muito acadêmico, negligencia a importância do título e do resumo do trabalho, seja ele um TCC, seja ele um artigo. Só que o título e o resumo, eles são a alma do trabalho. Se você tiver um trabalho com um título ruim ou com um resumo ruim, ninguém nunca vai ler o seu trabalho. E aí fica a pergunta: para que você escreveu um trabalho que ninguém nunca vai ler? Isso não faz o menor sentido, né? Se você perdeu tempo, energia, pesquisando, escrevendo um trabalho, naturalmente que você quer que a sua pesquisa seja explorada, seja lida, seja comentada, né? E se o teu título for ruim, o teu resumo for ruim, infelizmente isso vai comprometer todo o seu trabalho. Deu para entender ou não? Deu sim. Será que eu fui claro? Será que... Eu gosto de ser bem detalhista, né? Bem calmo na abordagem, para que realmente vocês se apropriem desse conhecimento, que ele é importante. Tá bom? Então, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, até 20h30, e daqui a pouco voltamos para tocar num outro assunto. Tá bom? Tá bom. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu.